Eu quero convidar os irmãos a olhar para a palavra de Deus no livro de Provérbios 4. Vou ler alguns versículos e depois do tempo de louvor e adoração, do tempo de ministração que nós tivemos esta manhã, ou estamos a ter esta manhã, esta palavra faz todo o sentido. Provérbios 4:20 diz o seguinte: Meu filho, escute o que eu digo a você. Incline o seu ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Agora o 23 diz, vamos ficar aqui, diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Bem? É interessante ver, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele origina a vida. Aqui na minha versão diz, olha, porque dele depende toda a tua vida. O coração, como é que estamos de coração? Como é que estamos de guardar o nosso coração? Estávamos a olhar para o exemplo de José, mas o processo dele até chegar a governador foi um processo de escravatura e de prisão. Eu não sei qual é o lugar onde tu estás. Se te sentes que estás na escravatura, estás a ser usado por alguém, sentes que o tempo passa e que és quase, andas a correr atrás, não é? Às vezes parece que somos escravos do trabalho, ou andamos a correr atrás, é o dinheiro que não chega até ao final do mês, é uma situação familiar, parece que estamos a ser subjugados sobre alguma coisa, parece que há amarras que nos prendem, ou seja, sentir presos. Então, de uma forma figurativa, José aparece aqui, ele também passou num processo de estar a servir, estar a ser explorado, estar a sentir que trabalha, mas continuava na servidão, ou então na prisão, que é um lugar que parece que a gente quer fazer mais, mas alguma coisa nos amarra, alguma coisa nos prende. E é interessante ver como Deus usou alguém como José, que passou por esse processo para depois se tornar governador. Nós sabemos que José tinha o dom de interpretar sonhos, não é? Então nós podemos olhar para a vida de José e dizer assim, bom, José pelo menos tinha uma habilidade que Deus lhe deu, Deus deu-lhe um dom bem específico e por causa desse dom que Deus lhe deu, ele alcançou sucesso, ele alcançou algo fantástico. Mas eu tenho-me apercebido que ele conseguir interpretar sonhos, na realidade já era o resultado de algo mais que estava na sua vida. Eu não sei, a palavra de Deus não nos explica como é que era a educação, no sentido como é que José foi educado pelo seu pai, pela sua mãe, a nível do que era seguir a Deus, do que era honrar a Deus, mas nós conseguimos ver aqui algumas informações nesta passagem, que fala de alguém que provavelmente dá para imaginar o pai dele, José, dizer, olha, meu filho, escuta aquilo que eu te digo. Presta atenção às minhas palavras. José, nunca percas de vista estas palavras que eu te digo. Guarda-as no teu coração, porque elas são vida para aqueles que encontram. Se encontras estas minhas palavras, que são as palavras do Deus Altíssimo, tu encontras vida e encontras saúde para todo o teu ser. Estas minhas palavras, atenta para as minhas palavras. Por isso que nós estamos a falar sobre a importância de guardar o coração. Guarda o teu coração, dele depende a vida.
José era o tipo de pessoa que aos 17 anos era escravo. Se fôssemos pensar como a sociedade dos dias de hoje pensa, ele realmente estava numa situação em que a depressão tomaria lugar, o não querer fazer nada da vida porque a vida tinha perdido os objetivos tomava lugar, o estar ali na casa de Potifar a receber ordens de alguém de fazer era o serviço mínimo para não ser castigado. Mas nós vimos nele algumas atitudes, alguns comportamentos que estavam na sua vida antes mesmo de aparecer a interpretação dos sonhos. Eu creio que o que o levou ao palácio foi muito mais do que saber interpretar sonhos. Nós vamos olhar para a palavra de Deus, se nós formos lá tentar a Gênesis 29, assim que diz que ele foi comprado por Potifar e foi servir na casa de Potifar, diz que o Senhor, Gênesis 29, 2, nós vamos olhar a isto. Desculpem, 39. O Senhor estava com José. Vamos lá. José tinha acabado de ficar escravo de alguém. Ele estava a servir alguém como escravo, como servo. E o que é que diz a palavra de Deus? Diz que o Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. O que é que diz a seguir? O Senhor de José se agradou dele e José lhe serviu. E o que é que diz a seguir? Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Vamos ficar aqui. Ele tinha acabado de ficar escravo. Ele estava numa situação servente, de andar a ser usado por alguém. Mas aquilo que nós encontramos na palavra de Deus não é que ele tinha sido abandonado por Deus. Porque ele agora estava numa situação muito delicada, estava a passar um tempo de deserto, estava a passar por um tempo de prova, estava a passar por isto e por aquilo. Aquilo que a palavra de Deus diz é que o Senhor era com José. Se estás a passar por alguma situação, seja na servidão, seja na prisão, seja onde quer que for esse lugar, precisas saber que Deus é contigo. E o teu foco precisa de ser que Deus está contigo. E se nós olharmos para a história, ele esteve no Egito, portanto, diz que mais à frente, que quando ele se tornou governador, ele tinha 30 anos, se chegou ali ao Egito com 17 anos, ele teve também 2 anos na prisão, então aqui na casa de Potifar ele teve 11 anos a servir. Como é que nós conseguimos ver que Deus era com ele? É essa a grande questão aqui. Eu, nos meus apontamentos, eu pus assim algo que diz assim: José não estava no lugar que queria. Eu acho que faço a pergunta a algum de vocês aqui. Se calhar hoje estás num lugar ou tens estado a passar um tempo num lugar que não desejavas estar. Mas não é isso que a palavra de Deus realça aqui. Diz que Deus estava com ele. Mesmo no lugar que ele não queria, Deus estava com ele. É interessante nós... Quem é que emigrou para este país porque queria? Se calhar alguns vieram porque quiseram. Se calhar alguns vieram porque se levantaram situações e estão aqui.
Então, se calhar estou mesmo a falar para alguém aqui hoje. Está no lugar onde não queria estar, mas está. Mas Deus está contigo. E já agora, o que é isto de Deus estar com José? De Deus estar connosco? O que é isto? É uma palmadinha nas costas que o pastor chegou aqui e disse assim: meu irmão, minha irmã, está a passar um tempo complicado, não gosta do lugar onde está. Palmadinha nas costas, Deus está contigo, meu irmão, minha irmã, aleluia, vai em paz. É isso? Nós precisamos de olhar com olhos atentos para ver porque é que Deus era com José. E eu dei comigo a pensar o seguinte, que Deus era com José, porque José era com Deus. Aquilo que mostra que Deus era com José é porque José era com Deus. José servia a Deus, o Deus Altíssimo, aquele que é digno de tudo o que há em nós. Portanto, quando ele estava a servir na casa de Potifar, ele não estava a servir Potifar, ele estava a servir a Deus. Alô, igreja? José servia a Deus. José guardou as palavras de Deus no seu coração e no momento mais difícil, em que uns dão lugar à depressão, uns dão lugar ao desânimo. Hoje é tudo fácil de explicar e arranjar explicações para tudo, justificações para tudo. E eu não estou a dizer que humanamente isso não seja válido. Vale o que vale. Mas nós estamos a falar daqui de alguém que mostra que Deus está com ele, porque ele está com Deus, ele está do lado de Deus, ele está a focar-se naquilo que Deus tem para a sua vida, independentemente do lugar onde ele está. Vocês acham que uma pessoa recebia ali alguém, um completo estranho, para ser seu escravo e o ia colocar logo dentro da sua casa? Vocês acham que se ele fosse um mau servo, o Potifar o ia colocar dentro da sua casa, como nós vimos aqui nas Escrituras? Vocês acham que se ele fosse um servo medíocre, que Potifar dizia: olha, vem cá para a minha casa servir? Vocês acham que se José não fosse alguém que soubesse administrar coisas, fosse alguém confiável, que tivesse caráter, que tivesse palavra, que o Potifar o deixava governar a sua casa? Como é que aquele Potifar viu que Deus era com ele? Porque ele estava naquele lugar e fazia-o prosperar. Imaginem só como é que aquele homem reconheceu que Deus era com ele. Um homem que fazia um filho de Deus, seu servo, reconhecer que afinal ele próprio enriquecia. Ele próprio beneficiava da fidelidade que José tinha ao seu Deus. Foi isso que mostrou a diferença. Sabem o que é interessante? É que no lugar da casa de Potifar, ele não sonhou nada e também não interpretou sonhos nenhuns. Então eu posso dizer, não foi os sonhos que ele sonhou, não foi a interpretação do sonho que ele fez ao faraó que o levou ao palácio. Se ele não tivesse a ser fiel no tempo da escravatura, ele nem sequer ia parar ao palácio. Eu estava a pensar que aquele tempo, aqueles 11 anos na casa de Potifar, podemos considerar um estágio. Foi um estágio. Foi um processo duro, difícil, mas de aprendizagem, em que quem o via
via pelo seu comportamento, pela sua atitude, na sua forma de falar, na sua forma de estar, que Deus era com ele. E chegou o momento em que surgiram situações. Ele andava lá por casa, a palavra de Deus diz que ele era um homem. Deixem cá ver onde é que está escrito. Diz que lá no versículo 6, diz que José era atraente e era de boa aparência. E ele andava lá por casa a tomar conta da casa, das coisas do seu senhor. E a esposa de Potifar lá achou que ele também, José também podia tomar conta dela, né? Quem conhece a passagem? Agora que José está a viver ali um auge na sua carreira de escravo, surge uma situação. Eu quero chamar a vossa atenção para o versículo 9. Vou pôr o versículo 9. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Vejam só o ponto que ele chegou. Ele tinha consciência do lugar que ocupava naquela casa. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou. Ou seja, está a falar de Potifar, né? Ele nada me negou, a não ser a senhora. Porque é a mulher dele. E agora vejam esta expressão que mostra caráter. Que mostra que ele era um homem de princípios. Que mostra a diferença, que se calhar se fosse outro aproveitava a oportunidade. Se calhar fosse outro deixava-se corromper pela situação. Se calhar fosse outro, isto já está difícil, se calhar até dá jeito, se calhar consigo uns favorzinhos da senhora aqui. Mas o que é que diz? Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Às vezes dou comigo a pensar que se calhar havia pessoas que deviam se questionar mais vezes sobre esta questão. Queixam-se da vida, queixam-se disto, usam de esquemas para aqui, usam de esquemas para ali, fazem a vida ao seu jeito, fazem desta maneira, daquela e não sei o quê. Em vez de estar a pensar, espera lá, porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que eu haveria de fazer alguma coisa que me leva a pecar contra Deus? Porquê é que eu hei de procurar respostas, soluções em coisas que não são de Deus para a minha vida? O que é que me leva a mim, que sou filho de Deus, a pensar que há uma solução melhor para a minha vida, para esta situação, fora do propósito de Deus? Como é que eu poderia, alguma vez, pecar contra o meu Deus? Eu não sei exatamente o que é que o pai de José lhe ensinou, mas se nós voltarmos lá a Provérbios, nós podíamos lembrar, meu filho, escuta o que eu te digo, presta atenção às minhas palavras, nunca as percas, guarda as minhas palavras, guarda a palavra de Deus no teu coração, não deixes que nada te tire isso do teu coração. Quando nós olhamos aqui é tão interessante ver, guarda o teu coração porque dele depende toda a tua vida. É como se estivesse a dizer assim, olha, guarda a palavra no coração. Quem é que tem aqui, as senhoras têm joias? Como é que vocês fazem? Vocês pegam nas vossas joias e atiram lá para dentro de uma gaveta assim, não é? Ou então deixam assim num lugar para toda a gente ver. Quem tem coisas muito preciosas, o que é que faz? Por norma, pega nisso, normalmente coloca dentro de uma caixinha e depois pega nessa caixinha e vai colocar num lugar guardado, fora da vista, fora do alcance de outros. Não deveria ser assim? Por exemplo, pessoas que têm mesmo muita riqueza. O que é que a gente ouve falar? Que, por exemplo, joias, arranjam uma caixinha específica para pôr lá as joias, depois pegam nessa caixinha, têm um cofre dentro de casa, daqueles todos, com códigos e tudo, para colocar lá a caixinha com as joias, num lugar em que o cofre fica meio que escondido, para que ninguém poder ir tocar nisso. Para ninguém poder abrir e tirar as joias
que estão lá no cofre. Este é o conceito que eu estou a encontrar aqui em relação àquilo que é a palavra de Deus para a nossa vida. Estar tão bem guardado que nada nem ninguém, nem circunstâncias, nem pessoas, nem o inimigo, nem o vizinho, nem o pai, nem a mãe, nem o filho, nem o marido, nem a esposa. Amém, amém, amém. Ninguém diz. Vai conseguir ter a capacidade de tirar essa joia que temos em nós, que é a palavra de Deus. Será que nós temos guardado a palavra de Deus desta forma preciosa, com todo este zelo? E quando surgem as situações, nada consegue arrancar isso de nós, porque está muito bem guardado. Quando o inimigo vem e começa a colocar pensamentos, coisas que são contrárias, coisas que nos assustam, coisas que nos tiram a paz, mas nós estamos, não, a palavra de Deus está bem guardada aqui no meu coração. E sabem como é que a gente mostra que Deus é conosco? Porque nós somos com Ele. Interessante ver quando ele foi para a prisão, os irmãos conhecem isto, depois os irmãos quiserem no seguimento, quando ele foi para a prisão, diz que Deus lhe deu graça. Vamos ver lá no versículo 21. Ele foi para a prisão e já agora, acho que quem conhece a história, né, o que é que aconteceu? José não quis se deitar com a senhora e ela andou de volta dele e de roda dele e depois arranjou uma artimanha para dizer que ele na realidade tentou abusar dela. E foi por isso que ele foi parar à prisão. Eu já falei isto noutras alturas, mas naquele tempo, se Potifar realmente conhecia o caráter, até nisto, prestem atenção, antes podem tirar o versículo, se faz favor. O pessoal começa a ler, as letras são mais bonitas do que o pastor. Prestem atenção nisto. Por causa dele estar a fazer tudo certo, a coisa deu bem errada. A coisa tornou-se bem ruim para ele. Esse é um momento delicado na nossa vida, quando nós estamos a fazer tudo certo e parece que a seguir tudo se levanta contra nós. E de repente, em vez de estar na servidão, estamos na prisão. O quão injusto isso é. E depois a palavra de Deus vem dizer que Deus era com ele. Na cabeça humana de qualquer pessoa, como é que Deus está com alguém numa situação destas? Como é que Deus permitiu sequer que ele fosse escravo em primeiro lugar? Como é que Deus permite que certas situações cheguem à nossa vida? Como é que depois nós estamos a fazer tudo bem, mesmo assim Deus permite que a coisa se piore? Eu estou a dizer isto porque às vezes as pessoas questionam sobre isso. Como é que Deus permitiu isto? Como é que Deus permitiu aquilo? Como é que isto aconteceu e aconteceu? E é tudo o que é preciso para nós perdermos o foco daquilo que Deus está a fazer na nossa vida. Ele estava a fazer o que era certo e deu ruim para ele. Mas ele estava mais perto do palácio nessa altura. Há situações na nossa vida nós não vamos conseguir arranjar a explicação. Eu não vou conseguir arranjar uma explicação porque é que Josué teve de ser escravo e depois teve de ser preso injustamente para ir para o palácio. Teria sido muito mais fácil ele chegar ao Egito e automaticamente ir para o palácio. Porque Deus podia dar o sonho ao faraó, ninguém conseguir interpretar o sonho do faraó e de uma forma que Deus usasse de forma milagrosa e maravilhosa, o José ia logo para o palácio. Podia ser, não podia? Não, não dava, não funcionava. José não tinha a maturidade para poder estar no palácio quando chegou ao Egito. José não conhecia os costumes egípcios. José não falava a língua egípcia. José não sabia administrar o reino se ele não tivesse aprendido a administrar a primeira casa de Potifar.
Só estou a tentar arranjar algumas explicações aqui. Que há processos na nossa vida, nós até podemos não entender. Mas como diz na gíria portuguesa, o que não mata torna-nos mais fortes. Se calhar é um bocadinho por aí. Em vez de ficarmos a questionar-nos porquê isto, porquê aquilo, porquê aquele outro, é continuarmos focados em estar a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Ele teve de ir para a prisão para realmente poder interpretar os sonhos. Não foi na casa de Potifar. Já viram isso? Não houve sonhos na casa de Potifar, foi na prisão. Então há coisas que nós vamos aprender, há coisas que Deus nos vai confiar quando nós estamos num processo com Ele. Passaram 11 anos, zero de interpretação de sonhos. Foi parar à prisão, começou a interpretar sonhos. Eu estava a dizer no início, quando olhamos para a vida dos outros, não é? Olhamos para o resultado, olha como ele se tornou aquilo, olha como ele está naquilo. Esquecemos que houve um processo. Mas para nós precisamos lembrar, nós que estamos hoje no processo, não nos podemos esquecer daquilo que Deus está a preparar para nós no que vem a seguir. E o que nos leva a esse lugar é a nossa fidelidade ao nosso Deus. Amém, igreja? É interessante que mesmo no fim, quando nós temos o faraó, quando José interpreta o sonho, lá vamos até Gênesis 41, vale a pena ler. José interpretou os sonhos. José, inclusive, apresenta a solução como lidar com essa situação. Vocês já entenderam que eu estou a passar por cima de tudo aquilo que normalmente, quando se fala da história de José, é o que se menciona, não é? Porque o meu foco é outro nesta manhã. De estar agora aqui a contar como foi com o padeiro, como foi com o copeiro, e entrar nos detalhes do sonho e da mesma coisa o faraó. Mas eu quero tirar a vossa atenção disso, para ver o que é que a palavra de Deus diz aqui. Gênesis 41, 38 diz o seguinte: Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Fiquem aí. Será que vamos encontrar? Qual foi o que é que despertou a atenção do faraó? Este homem tem um dom. Ele interpreta sonhos. Foi isso que foi relevante para o faraó? Foi isso que chamou a atenção do faraó? O que é que chamou a atenção? O Espírito de Deus estava com ele. Sabem porquê que o Espírito de Deus estava com ele? Porque ele estava com Deus. Vamos ver o que é que diz a seguir, então, 39. Para concluir aqui. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Podem tirar. Há uma grande diferença entre saber interpretar sonhos e ter a capacidade de administrar uma nação. Alô? Podes saber fazer uma coisa muito bem, mas se não cresceste na tua vida em saber administrar coisas, tu vais saber fazer aquilo muito bem, mas não estás capacidade para saber administrar. Alô? Nós muitas vezes espiritualizamos certas coisas. Claro que era Deus que lhe dava a capacidade. Mas tal como aconteceu com Josué, lembram-se do Josué? Um nome é muito parecido. Deus dizia a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Seja qual for a situação que estás a passar, precisas te lembrar da palavra de Deus: esforça-te
palavra de Deus na nossa vida leva-nos a dar passos na direção daquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Nós precisamos sair do lugar em que apenas nós temos o conhecimento da palavra mental, conhecemos tudo, mas depois na prática, no dia da aflição, no dia da dificuldade, nós dispersamos. A palavra de Deus é que é verdade. Se nós agimos, agimos de acordo com a verdade. Se nós falamos, devemos falar de acordo com a verdade. Esforça-te. Tem bom ânimo. Não diz, olha, aceita esse estado de vítima. Aceita o teu estado de escravo. José sabia que diante de Deus ele não era escravo, ele era livre diante de Deus. O mesmo na prisão. Vem a diferença. Não é o rótulo que os outros colocam que deve influenciar a nossa vida. É o Deus que habita em nós que deve influenciar a nossa vida e por causa disso os outros que põem rótulos na nossa vida vão ver que Deus é conosco. Esforça-te, tem bom ânimo, diz a palavra de Deus. Mas o que é que Deus diz mais a Josué? Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer aquilo que está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Eu estava a dar comigo a pensar o que é uma pessoa ser próspera, uma pessoa alcançar sucesso. Eu dou comigo a pensar muitas vezes, de facto, que se nós começarmos a olhar para coisas, alcançar coisas, e essas coisas na realidade são o nosso objetivo e a gente só quando alcança isso é que nós entendemos que alcançamos sucesso, eu acho que perdemos um bocado a noção do que andamos aqui a fazer. Nós precisamos de olhar, quando nós falamos de sucesso, ver o que é que nos motiva a ser bem-sucedidos. Ou seja, mais do que aquilo que a gente possa achar que é sucesso, é onde é que está o meu coração quando eu procuro estas coisas. A gente não consegue encontrar na palavra de Deus José a desejar ser governador do Egito. E se ele foi governador do Egito foi porque assim Deus o desejou. Mas há uma coisa que nós conseguimos ver na vida de José, era a motivação do seu coração. Ele era escravo, mas enquanto escravo, ele foi bem sucedido. Ele esteve preso, mas enquanto alguém que estava preso, ele era bem sucedido. Então não eram as circunstâncias que definiam se ele era bem sucedido ou não. Era porque Deus era com ele. Chegar ao palácio foi só mais uma etapa de uma vida bem-sucedida. É por isso que eu estou a lançar a questão. Como é que estão as motivações do teu coração? Só te vês bem-sucedido quando tiveres um carro melhor que o outro? Só te vais ver bem-sucedido quando receberes finalmente essa promoção que estás à espera? Estás a perder o foco daquilo que Deus te chamou a fazer. Estás a olhar para as coisas deste mundo e a contentar-te com a forma de pensar deste mundo, da forma de avaliar deste mundo. Deus olha para ti como alguém que já é bem-sucedido. Eu estou a olhar para a cara de alguns de vocês e se eu conseguisse ver a cara dos que estão também online, quando eu disse, para Deus tu já és bem-sucedido, uns torceram assim, outros disseram um amém tímido, outros baixaram a cabeça. Como se o facto de Deus estivesse a dizer que tu já és bem-sucedido fosse uma coisa má. É por isso que nós precisamos de olhar para aquilo que está dentro do nosso coração, igreja. Tu já tens tudo
para mostrar a este mundo que és uma pessoa bem-sucedida. É isso que estás à procura? Estás à procura de mostrar que Deus é contigo ou estás à procura que te deem alguma coisa para tu entrares na moda do mundo e dizer agora eu sou bem-sucedido porque eu tenho uma coisinha extra que não tinha antes? Nas etapas que estão aqui, o que nós conseguimos descobrir é que aquilo que fez de José alguém bem-sucedido é que as pessoas, Potifar olhou para José e disse, Deus é com ele. Isto é um homem bem-sucedido, porque Deus é com ele. O carcereiro olhou para José e disse, olha, aqui está um homem bem-sucedido, porque Deus é com ele. E o faraó olhou e disse, olha, aqui está um homem bem-sucedido, porque Deus é com ele. É interessante ver constatar como até os homens conseguem ter esse entendimento do que é alguém bem-sucedido porque Deus é por ele. E às vezes o crente não consegue ver dessa forma. E por isso estamos a ser despertados nesta manhã, para podermos ver como Deus vê. Para que nós possamos realmente entrar nessa dimensão da forma como Deus já nos fez pessoas e já temos tudo o que é necessário para ser bem-sucedidos. No momento difícil, nós precisamos de carregar o nosso coração, ou recarregar o nosso coração com a palavra de Deus, minha igreja.